Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma... Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, a terceira aula de uma série de 5 aulas, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, muito obrigado pelo feedback e mais uma vez já vou pedir aqui de cara para que você se inscreva no canal e compartilhe todos esses vídeos com pessoas que vocês sabem que realmente querem entrar nessa área, tá bom? E hoje vocês vão ter uma aula de copyright, gente. É fantástico. Se você já é vendedor, você vai se tornar um especialista em vender na internet. E se você não é vendedor, você vai aprender do começo ao fim com o Thiago Gomes. Ele vai arrebentar mais uma vez em mais uma aula. E antes eu quero pedir também que vocês ouçam o nosso patrocinador no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Muito obrigado e boa aula. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse bônus maravilhoso aqui que vocês vão aproveitar, que é um bônus de copyright, é um guia definitivo de copyright para quem aí tiver dúvida. No final desse vídeo, na verdade na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar o link para você poder acessar esse vídeo aqui por completo e eu vou deixar ele rolar aqui um pouquinho só para você entender um pouco do que se trata esse vídeo. Copywriting, uma palavra que soa estranha para quem não está acostumado com ela. Aliás, é até muito parecida com copyright, porém com significados bem diferentes. Copyright, na verdade, tem relação direta com direitos autorais, seja em livros, músicas, filmes, etc. Já o copywriting tem relação direta com o sentimento humano, com a vaidade, com o desejo, com o querer. Mas afinal, o que é copywriting? Copywriting é a técnica de se criar textos usando palavras estrategicamente escolhidas, onde o objetivo é fazer com que quem receba essa mensagem execute uma ação. Então tá aí, gente. Só um pouquinho desse vídeo aqui. Se você quiser assistir esse vídeo por completo, entre nesse guia aqui, guia definitivo, tá bom? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem. Aqui esse guia vai ajudar muito vocês. Assistam esse vídeo aqui, que também vai ajudar muito vocês. Assistam ele até o final, que vale muito a pena, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo. Nessa aula você vai aprender um pouco mais sobre copyright. Tem um nome muito bonito. Bom, então o que é copyright? Muitas pessoas dizem esse nome e muitas pessoas não entendem, não sabem o que é. E isso aqui não tem muito segredo. Copyright é basicamente a capacidade de você criar textos persuasivos, ou seja, textos que vendem. Então, por que eu digo que esse módulo de copyright é a essência das vendas, é a essência de tudo, e você aprendendo isso, nunca mais você vai ser pobre na vida. Porque aqui, você não vai aprender apenas a fazer textos persuasivos, você vai entender completamente como funciona a mente humana, como funciona a mente das pessoas. E aprendendo isso, automaticamente você vai aprender a lidar com as pessoas. E a partir do momento que você aprende a lidar com pessoas, você nunca mais vai passar por nenhum tipo de dificuldade na sua vida. Porque você vai aprender a convencer uma pessoa a tomar uma decisão pré-determinada por você. Então isso não tem nada a ver com manipular pessoas, tá? Isso não tem nada a ver com você fazer a pessoa, induzir ela a fazer uma coisa que ela não quer, que vai prejudicar ela. Isso tem a ver com você mostrar pra pessoa qual que é o melhor caminho pra ela, porque as pessoas não sabem o que é bom pra elas até você ir lá e mostrar. Um exemplo mesmo, eu aprendi copyright bem antes de entrar no mercado digital, porque eu vendia perfumes na rua. Pra quem não conhece um pouco da minha história, eu também cheguei a uma fase da minha vida que eu vendia perfumes na rua, e eu percebi que aquela técnica de convencimento tradicional que as pessoas usavam, que era chegar e oferecer o produto ali e tudo mais, não funcionava. Então de cada 100 pessoas que a gente oferecia, basicamente 2, 4 se interessavam, era muito pouco. Então eu comecei a perceber algumas coisas. Eu pensei, poxa, se a gente começar a abordar essas pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira que nunca ninguém tinha abordado antes, será se elas nos dariam mais atenção? E foi isso que aconteceu. A partir do momento que a gente começou a diferenciar a forma com que a gente abordava as pessoas, a diferenciar a forma com que a gente falava com elas, a nossa copy, isso fez com que a gente vendesse muito mais. Então, por exemplo, ao invés de eu chegar e falar, moça, você quer experimentar esse produto aqui, esse perfume que era muito bom? Não, eu chegava e criava estratégias específicas para poder vender para cada tipo de pessoa. Por exemplo, teve uma época que a gente foi vender numa cidade aqui próxima e eu pensei assim, pô, vamos tentar abordar as pessoas de uma maneira diferente. Então o que eu fiz? Tinha um ponto de ônibus onde se encontrava 4 pessoas e tinha uma vaga nesse ponto de ônibus, numa cadeira. E eu fui lá e falei pra minha equipe, ó galera, eu vou sentar lá, vocês fingem que não me conhecem e oferecem o produto pra mim e deixam que eu faça o resto. Então eu sentei, meus amigos chegaram, me ofereceram um produto e automaticamente, conforme eu ia usando aquele produto, eu via que as pessoas que estavam do meu lado começavam a prestar atenção no que eu estava fazendo, né? Se aquele produto era bom mesmo. E eu falava muito bem daquele produto. Tipo, eu pegava aqui, provava e falava, nossa, muito cheiroso, né? Muito bom mesmo. E automaticamente, fazendo isso, eu vi que aquelas pessoas estavam olhando. E a partir do momento que eu percebi isso, eu ofereci o produto para elas. Como se eu não fosse um vendedor, como se eu fosse um cliente. Então eu fiz assim, poxa, que legal. Moça, olha esse produto, olha como é bom.
e a moça passava, e ela ia passando para outra, e para outra, e para outra, e no final, todo mundo se interessava, todo mundo comprava. Então, se eu for resumir copyright em um único exemplo, eu daria esse exemplo. Uma forma diferenciada de você se comunicar com as pessoas, uma forma diferenciada de você fazer com que elas tomem uma decisão pré-determinada para você. E lembrando, nunca é uma decisão de manipulação, você apenas vai mostrar o que é bom para ela e ela vai tomar essa decisão por si só. E uma outra coisa muito importante também, não só nesse mercado, como em qualquer outro tipo de mercado que você for atuar, vão existir 3 tipos de pessoas, 3 tipos de públicos diferentes que você vai precisar lidar de uma forma diferente com cada um deles. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que sabe que ela precisa de algo. Então é a pessoa que vai chegar até você e já sabe o que ela precisa, ela já sabe o que ela quer o seu produto. Você não precisa se esforçar muito para convencer essa pessoa, porque ela já está ciente que ela precisa daquilo. Então esse tipo de pessoa é muito simples, tá? Você não precisa de muito esforço ali, você apenas dá o produto, porque ela já sabe o que quer. Mas também vai existir um segundo tipo de pessoa. Qual é esse segundo tipo de pessoa? É a pessoa que sabe, mas tem alguma objeção. Por exemplo, é a pessoa que sabe que ela está doente, ela precisa daquele remédio para ela poder se curar, mas ela tem uma objeção. O que é uma objeção? É uma dúvida, né? Se aquilo realmente vai funcionar para ela, se ela vai tomar e vai ter efeito imediato, se ela vai precisar comprar mais depois. Sempre objeções são coisas que as pessoas colocam na cabeça delas, dificuldades ali, obstáculos que impedem com que elas comprem o seu produto. Então aqui você vai também aprender a lidar com essas objeções, você vai aprender a quebrar objeções para poder convencer qualquer tipo de pessoa a comprar seus produtos, independente da objeção que ela tenha ao chegar até você. Então é a pessoa que sabe que ela precisa, mas ela tem dúvidas, né? Ela tem objeções, e se você não quebrar, você não vai conseguir vender para ela. Então você vai aprender a quebrar essas objeções. E também temos o terceiro tipo de pessoa. Também temos o terceiro tipo de público, né? Que esse público aqui é o que você mais vai lidar através da internet, que é o público que não sabe o que é bom para elas e precisa de alguém como você para mostrar que ela precisa daquilo. Então, se eu for definir uma porcentagem aqui sobre cada público que você vai lidar na internet, eu diria que 20% é o público que sabe, 20% é o público que sabe, mas tem objeção, e os outros 60% é o público que não sabe o que elas querem, né? Não sabe o que é melhor para ela até você ir lá e mostrar. Então, basicamente é isso. Na próxima aula você vai entender um pouco mais como funciona o cérebro humano, e nos próximos você vai destrinchar aprendendo o que é copyright. Você não vai aprender a se tornar um vendedor, você vai aprender a se tornar um especialista, e a partir do momento que isso acontecer, você vai conseguir vender qualquer coisa para qualquer tipo de pessoa. Confia em mim, vem comigo. Até a próxima aula. Bom, vamos lá. Nessa aula eu vou te ensinar um pouco mais sobre como funciona o cérebro humano. Então, como você pode ver, quando o assunto se trata do cérebro humano, por mais complexo que pareça ser, entender, pode ficar tranquilo que isso daqui é extremamente simples e fácil de se entender, não tem segredo nenhum. Então, como você pode ver aqui, ó, eu separei o cérebro em 3 partes, tá? É a parte amarela, a parte vermelha e a parte azul. Aqui está escrito o que cada um significa. Temos a parte azul que representa o cérebro reptiliano, temos aqui a parte vermelha que representa o sistema límbico e a parte amarela que representa o neocórtex. Então, primeiramente, vamos falar aqui um pouco mais sobre a parte reptiliana do cérebro. Então, o que é o cérebro reptiliano, né? Isso daqui é uma parte do cérebro totalmente instintiva. É uma parte do cérebro que não tem sentimentos, não tem emoção e muito menos razão. E também é uma parte do cérebro humano que não entende informações complexas. Por exemplo, você está vendendo um produto que ajuda as pessoas com insônia, para as pessoas que sofrem de insônia. E durante a apresentação, você fala que nesse produto, na cápsula dele, existe uma fórmula, né, um hormônio ali chamado melatonina, que a partir do momento que a pessoa toma, aquilo estimula a glândula pineal da pessoa, pronto, já era, acabou. O cérebro reptiliano, ele só tem 2 funções. Ou ele pega, processa a informação e passa ela para cima, ou ele descarta a informação. Então ele é um sistema extremamente simples. Então nunca comece falando as coisas técnicas do seu produto, né? As partes técnicas das informações que você vai passar para as pessoas. Porque essa aqui é a primeira parte do cérebro onde chega todo tipo de informação. Então, a partir do momento que você chega nesse ponto aqui, são nos primeiros 5 ou 10 segundos que é decidido se a informação sobe para cima
ou se a informação é automaticamente descartada. Um exemplo perfeito disso foi no início dessa aula, quando eu disse para você que por mais complexo que pareça o cérebro humano, essa aula aqui é extremamente simples. A partir do momento que você ouviu isso, o seu cérebro reptiliano abaixou a guarda. Então ele começou a prestar mais atenção em mim, ele me deu ouvidos. Por isso mesmo que você está me ouvindo e prestando atenção em cada detalhe até esse momento dessa aula. Então lembre-se sempre que essa parte aqui do cérebro, ele gosta de coisas simples, coisas fáceis, coisas que não tem muito segredo, coisas seguras. E isso você não tem controle, porque essa parte aqui do cérebro é totalmente inconsciente. Então essa parte aqui você não tem controle, tá? Não tem como você querer desligar ou ligar ela a qualquer momento. Não, isso aqui é totalmente inconsciente. Então no início do vídeo, quando eu falei que essa aula era extremamente simples, pimba, essa parte ligou. Então, sempre quando você for iniciar algum processo de venda, procure sempre tomar cuidado com as palavras iniciais. Procure sempre dizer aquilo que seu cliente quer ouvir, aquilo que vai tranquilizar ele, aquilo que seja interessante para a pessoa, aquilo que ela se sinta bem ouvindo. Que através disso, você vai conseguir canalizar essa parte aqui e passar para a segunda fase. Quando você fala, por exemplo, olha, eu descobri uma coisa muito fácil que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Olha só, a partir desse momento, você está baixando a guarda do cérebro reptiliano das pessoas. Então elas vão parar para poder te ouvir e vai passar essa informação aqui para cima. Ela vai passar pelo sistema emocional e pelo sistema racional da pessoa. Então a partir do momento que você usa o termo fácil, é simples, é tranquilo, fica tranquilo, você está acalmando essa parte do cérebro das pessoas. E a partir do momento que essa parte acalmar e ver que você não é nenhuma ameaça, ela vai processar aquilo que você quer passar para ela e vai subir aqui para a parte límbica, né, que é a parte emocional. Mas enfim, é muito simples, é só imaginar que essa parte aqui do cérebro é como se fosse esse sapinho aqui, é como se fosse um ursinho mal-humorado. Então, ele é muito mal-humorado e desconfiado. Então, você tem que tomar muito cuidado do jeito que você vai tratar ele, tem que tratar ele com calma, tem que chegar tranquilo, porque qualquer coisa, qualquer movimento em falso que você fizer, ele vai se esconder de você e não vai querer mais papo, ele não vai querer mais conversar com você. Então, toma muito cuidado. Então, vamos lá, recapitulando. A parte reptiliana é a parte totalmente instintiva do cérebro. Instintiva. Como você pode ver, minha letra não é tão bonita, tá? Eu não sou professor de português, mas eu sei ensinar, então isso é o mais importante, né? Você tá entendendo até aqui, tenho certeza. E quando você vem para essa segunda fase do cérebro, que é o sistema límbico, é aqui que a mágica acontece, porque toda tomada de decisão é fortemente influenciada pela emoção. Então, até eu mesmo, eu acredito que 90% das coisas que eu já comprei em toda a minha vida foi movido pela emoção, foi movido por esse lado aqui, o lado emocional. Trazendo um exemplo para você agora, que com certeza você já deve ter passado, imagina só, com certeza já tem uma fase da sua vida que você estava ali caminhando de boa, passou por alguma loja, alguma vitrine e acabou se interessando por alguma coisa, mesmo sem poder, mesmo estando endividado até o talo, você entrou naquela loja e comprou aquele produto. Então você nem precisava tanto daquilo, mas pelo fato de você ver e aquilo te gerar uma emoção, você acabou comprando. Às vezes as pessoas, né, compram e até parcelam o máximo de vezes que pode lá, e depois elas justificam, né, falam, ah não, tava muito barato, me chamou muita atenção, eu não poderia ter deixado de comprar aquilo, porque pode ser que aquele preço não esteja lá da próxima vez que eu passar, tava na promoção, tava barato, então por isso eu levei. Então aqui, nesse sistema límbico aqui, nessa parte vermelha, é onde a mágica acontece, é onde muitos profissionais de venda cutucam você na hora que vão te vender algo, na hora que ele vai fazer você tomar uma decisão pré-determinada por ele. Então aqui no marketing digital mesmo é um exemplo, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já me interessei e tive vontade de comprar um produto simplesmente porque eu fui bombardeado de emoção com vídeos, frases e palavras motivacionais. Então muitas vezes as pessoas acabam, eu já vi muita pessoa que acaba comprando vários tipos de produto e no final ela nem sabe por que aqueles produtos servem, né? Porque o produtor acabou trabalhando essa parte aqui tão bem que as pessoas compraram sem nem saber o que aquilo vai ajudar elas, porque o produtor acabou criando uma conexão muito forte com a pessoa, para você ver o quanto isso é poderoso. Muita pessoa que acaba comprando vários tipos de produto e no final ela nem sabe por que aqueles produtos servem, né? Porque o produtor acabou trabalhando essa parte aqui tão bem que as pessoas compraram sem nem saber o que aquilo vai ajudar elas, porque o produtor acabou criando uma conexão muito forte com a pessoa, para você ver o quanto isso é poderoso, tá? É por isso que eu já te deixo avisado. Use isso aqui apenas para o bem, tá? Não use isso aqui para o mal. Use apenas para você ajudar as pessoas de alguma forma. Nunca façam com que as pessoas tomem algum tipo de decisão que vá prejudicar elas, porque isso pode voltar para você, tá? Não se esqueça da lei do retorno. Aqui é onde toda a mágica acontece. Aqui é o lado emocional. Então vamos lá, recapitulando. Essa parte azul aqui é a parte reptiliana, que é a parte instintiva do cérebro, e a partir do momento que toda a informação passa por aqui e ela é aceita, a gente vem para o lado emocional. E a partir do momento que você cria uma conexão com a pessoa, que você consegue criar uma emoção nela,
você vem aqui para a parte do neocórtex, que é a parte racional do cérebro. Então pode-se dizer que essas duas partes aqui, a parte reptiliana e a parte do sistema límbico, são partes totalmente inconscientes. Você não tem controle sobre aquilo. Só que aqui do neocórtex é uma parte totalmente consciente. Então, aqui é onde toda a informação é processada. Então vamos lá, deixa só eu anotar aqui. Reptiliano, parte instintiva, sistema límbico, parte emocional, e o neocórtex, que é a parte amarela, é a parte da razão, né? É a parte racional. Então aqui, sabe quando você toma alguma decisão precipitada, quando você age pela emoção, e lá no fundo da sua cabeça tem uma voz que te chama a atenção, fala, olha, você comprou aquilo e você não estava precisando, olha só, você está cheio de dívida, como é que você vai pagar aquilo? Então essa é aquela voz, né, que raciocina tudo, que decodifica tudo, que faz você entender a situação, que faz você enxergar aquilo de uma forma mais racional, né? Você age muito pela emoção, então isso aqui te coloca um pouco mais na linha, fala, olha, você tomou aquela decisão, mas será mesmo se aquela foi a melhor decisão que você tomou naquele momento? Então essa é a parte do cérebro que conversa com você mesmo, é a parte do cérebro também que está fazendo com que você entenda aquilo que eu estou te falando. Como eu te disse, é uma parte que decodifica tudo. É a parte mais avançada do cérebro humano que faz você entender, compreender aquilo que eu estou te passando aqui nessa aula. Então ela simplesmente decodifica toda a informação e estrutura isso de forma lógica. Então quando você consegue criar uma ponte entre esses processos aqui, quando você consegue passar por essa parte reptiliana e quando você consegue causar uma boa emoção na pessoa e a partir do momento que você consegue acalmar essa parte racional dela, você cria a famosa ponte que é chamada de ponte cognitiva. Então as coisas vão começar a fazer sentido, porque aqui sentimento e razão vão se conectar. E através disso, a pessoa vai lá e compra. A pessoa clica no seu link já com o cartão na mão ali para poder tomar aquela ação pré-determinada por você. Então no processo desse módulo aqui, você vai aprender tudo o que é necessário para você resolver cada uma dessas partes aqui. Por exemplo, o sistema reptiliano. A gente pode resolver isso aqui com gatilhos mentais. A parte do sistema límbico, que é a parte emocional. Aqui eu vou te ensinar a melhor forma de você se conectar com as pessoas. E por último, a parte racional, né? Que a gente vai conseguir resolver isso daqui com a famosa oferta irresistível. É aqui que tudo vai fazer sentido e ela vai acabar comprando de você, entrando na sua lista ou fazendo qualquer outro tipo de coisa pré-determinada por você. Então, fique atento aí, preste atenção, anote tudo que você está aprendendo e até a próxima aula. Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui você realmente vai aprender a vender qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer momento. E eu falo isso muito sério, sabe por quê? Porque a partir do momento que você aprender essa técnica aqui que eu vou te ensinar dos 4 P's, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão chegar em você e vão fazer isso daqui, ó. Vem cá, pega minha carteira, leva tudo que eu tenho. E realmente é isso que vai acontecer. É por isso mesmo que eu já te deixo avisado. Não use isso para o mal. Não use isso para poder prejudicar pessoas. Se você tem isso em mente, feche esse curso, sai daqui, que aqui não é seu lugar. Mas se você for uma pessoa boa, que quer aprender, que quer usar isso aqui por um bom motivo, que quer usar isso daqui para poder ajudar as pessoas e automaticamente transformar a sua vida, então vamos lá. Técnica dos 4 P's. Então aqui qual que é o primeiro P? Qual que é o primeiro passo de tudo? O primeiro P é a promessa. Tudo que você for fazer na internet para poder chamar a atenção das pessoas, você tem que ter uma promessa muito forte, senão ela não vai parar para poder te ouvir. Então isso daqui se encaixa perfeitamente naquele exemplo lá do cérebro reptiliano, que você tem lá de 5 a 10 segundos para você poder chamar a atenção da pessoa, para ela poder te escutar ou para ela poder descartar aquilo que você vai falar e não te dar mais atenção. Então, primeiro de tudo, na parte de promessa, você tem que entender muito bem qual que é a promessa do seu produto. O que seu produto vende? Por exemplo, você está vendendo um produto de dieta que ajuda a emagrecer. Qual que é a promessa dele? Eu vejo muitos produtos lá que ensinam a emagrecer tantos quilos em tantos dias. Por exemplo, essa é a promessa, é sempre aquela headline, aquele título que tem logo de cara ali quando você entra na página do seu produto. E quando a gente fala de promessa também, você tem que tomar muito cuidado, porque você nunca tem que prometer, tem que falar aquilo que a pessoa precisa fazer para poder ganhar aquilo que ela quer. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ela sabe que precisa fazer abdominal, ela sabe que precisa fazer dieta, ela sabe que precisa ir para academia. Então na sua promessa, você nunca diga que ela precisa fazer isso, senão ela não vai te ouvir, ela não vai querer te escutar, ela não vai querer comprar nada de você. Na
Sua promessa, por exemplo, você poderia colocar lá, olha, aqui tem um método onde se você aplicar isso daqui durante tantos dias, você vai conseguir emagrecer 10 quilos, mas tem que seguir tudo à risca. Isso é uma promessa, porque você está prometendo algo em X tempo, que se ela aplicar tudo aquilo, ela vai ter resultado. Porque se você já começar falando aquilo que ela precisa fazer, ela não vai te dar ouvidos, porque isso ela já sabe. Então eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos usar, o Pedro como exemplo. O Pedro é um cara que ele quer ser mais produtivo no trabalho, mas ser produtivo não é o que o Pedro realmente quer. Ele quer ser produtivo para poder render mais no trabalho, ser promovido, ganhar mais dinheiro e, consequentemente, com mais dinheiro ele vai ter mais tempo com a família. Então o que o Pedro realmente quer é ganhar mais dinheiro e ter mais tempo com a família. E ser produtivo é apenas o que ele precisa para poder alcançar esses objetivos dele. Então, se você for fazer uma promessa para um tipo de pessoa como o Pedro, você tem que frisar bastante na questão de ter mais dinheiro e ter mais tempo livre. Você tem que fazer ele se imaginar tendo mais tempo livre e se imaginar ganhando mais dinheiro, porque esse é o foco dele. Então tenha sempre em mente que a promessa, quando se trata de promessa de alguma coisa, ela nunca é um meio para você chegar até essa coisa, e sim uma solução. Então aqui na lousa, tem 2 exemplos de copies, de promessas que você pode fazer. Então, já que a gente está falando do Pedro aqui, vamos usar o exemplo do Pedro. Como que a gente faria uma promessa aqui para poder chamar a atenção do Pedro na internet? Olha só, tem 2 exemplos aqui de promessas. Vamos usar isso daqui, aplique tantas coisas secretas em seu negócio e rapidamente. Então o que a gente pode fazer aqui? Cadê o piloto azul? Achei. Vamos lá, olha só. Aplique essas 4 técnicas secretas em seu negócio e dobre sua renda rapidamente. Então aqui aplique, aqui você entrega aquilo que ele quer ouvir de você. O Pedro quer ganhar mais dinheiro, o Pedro quer ganhar mais tempo livre. Então aqui vamos usar um segundo exemplo também, no caso do Pedro. Aprenda esse simples e ganhe X mais todos os dias. Então o que a gente pode fazer aqui? Aprenda esse simples método. Minha letra é uma beleza. Aprenda esse simples método e ganhe 3 vezes mais tempo livre todos os dias. E ganhe 3 que na hora que você vai fazer uma promessa, você tem que frisar algo muito forte, bater muito forte na dor da pessoa, naquilo que ela realmente quer, para ela poder prestar atenção em você, para ela poder parar, para poder te ouvir. Então aqui a gente usou 2 exemplos simples, de bases, de promessas. Inclusive eu vou te dar um presente aqui nessa aula. Aqui embaixo vai ter um PDF onde vai ter diversos exemplos aqui que você pode usar para você fazer esses tipos de promessa aqui também, tá bom? Então vai ter vários exemplos que é só você pegar, copiar, colar e usar a sua criatividade. Então vamos lá, você acabou de aprender o primeiro P, que é a promessa. Então quando se trata de promessa, tenha sempre em mente: você vende aquilo que eles querem e entrega aquilo que eles precisam. Então agora vamos pro próximo P. Olha lá, olha a mágica, hein? Nossa, isso aqui deve ter ficado uma beleza. Mas enfim, vamos lá. O próximo P da técnica dos 4 Ps é você projetar. Tiago, o que é projetar? É simplesmente você gerar uma emoção na pessoa. Você projetar uma imagem na mente dela, uma história que vai gerar uma conexão entre você e ela. É uma das fases mais poderosas do processo de venda. Lembra quando a gente falou do sistema límbico, que é o sistema que é responsável pelo lado emocional do cérebro? Então é aqui mesmo que a gente vai bater muito forte. Então você já sabe que a emoção é um dos gatilhos mais poderosos que você pode usar para você poder fazer a pessoa comprar algo de você. E se você souber usar isso daqui com maestria, com certeza você vai conseguir vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Um exemplo agora é isso daqui. Eu tenho essa caneta aqui em mãos e eu quero que você me venda essa caneta agora, imediatamente. Você não tem muito tempo para pensar. Eu vou te dar essa caneta na sua mão e você tem 5 minutos para você poder vender ela para mim. Qual que é a forma de convencimento mais forte que você usaria para fazer eu comprar essa caneta aqui? E lembrando, vamos dar um preço para ela. Qual a forma de convencimento mais forte que você usaria para eu poder pagar R$1.000 nessa caneta? Então geralmente as pessoas iriam começar a falar sobre a caneta, Ia falar: nossa, é uma caneta muito boa, tá? Tem uma cor muito forte, é uma caneta que foi feita por uma marca de caneta muito boa, tem uma tinta de uma qualidade extrema. Começariam a falar as partes técnicas dessa caneta, aquilo que todo mundo já sabe. Só que da onde veio essa caneta, como ela foi feita, como é feita a tinta dela, ninguém quer saber. Se você começar a usar esse tipo de discurso técnico na hora que você for apresentar algum tipo de produto, o que vai acontecer? As pessoas simplesmente não vão te dar mais ouvidos. Você vai começar a falar e o cérebro reptiliano dela já descartou aquilo ali há muito tempo. Então vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Porque mais uma vez, ela não tá nem aí para as partes técnicas. Você tem que convencer o porquê que ela vai deixar de comprar uma caneta que custa 80 centavos numa lojinha para poder comprar essa caneta aqui na sua mão que você tá vendendo para ela por R$1.000. Então, qual que é a melhor forma da gente convencer alguém a realmente pagar R$1.000 por uma caneta como essa? É gerando uma emoção na pessoa. A forma mais forte de você gerar uma emoção numa pessoa é você contando uma história.
porque história conecta, todo mundo adora ouvir histórias. Então não existe algo melhor para você valorizar essa caneta até a pessoa chegar no ponto de pagar R$1.000 nela do que você contando uma história sobre ela. Por exemplo, se eu fosse vender essa caneta aqui, o que eu faria? Bom, eu sei que você já deve ter visto muitas canetas na sua vida e assim como eu, você pode não ter dado tanta importância para esse objeto até aqui, esse exato momento. Mas e se eu te disser que isso daqui não é apenas uma caneta? É até um insulto falar que isso daqui é uma caneta, porque o que ela realmente representa é que isso daqui é uma grande chave para você fechar grandes negócios na sua vida. Tá apostando? Quer que eu te prove como? E eu vou te provar também como não é qualquer pessoa que pode ter uma joia, ter a honra de ter uma joia tão rara, poderosa e cobiçada como essa caneta em suas mãos. Inclusive, essa daqui foi a mesma caneta usada pelo James Bond no filme Cassino Royale. Agora imagine só a seguinte situação. Você está prestes a assinar um contrato que você almejava muito na sua vida, um contrato que você já esperava há muito tempo, você trabalhou muito por aquilo, e nesse exato momento você está indo em direção à sala onde você vai assinar esse contrato, onde nessa sala se encontram diversos grandes empresários que estão ali sentados, apenas esperando por você, apenas esperando pela sua assinatura. Você chega nessa sala, você cumprimenta esses empresários, e naquele momento que você senta para poder assinar o contrato, você puxa uma caneta Bic do bolso. Nada contra quem usa caneta Bic, mas imagine só a impressão que você causaria ao puxar uma caneta como essa. A mesma caneta que um dia James Bond usou em um dos filmes mais renomados da história do cinema, que foi o 007 Cassino Royale. Eu tenho certeza que nesse momento todos naquela mesa se impressionariam e daria aquele sorriso discreto de lado, pensando na cabeça deles que você realmente era a pessoa certa para poder estar assumindo aquele cargo. Bom, essa história foi uma história totalmente aleatória. Essa caneta não tem nada a ver com James Bond e eu só usei esses elementos para poder te dar um exemplo de história, como você cria uma conexão com a pessoa. Viu que a partir do momento que eu contei uma história sobre essa caneta, a partir do momento que eu te disse argumentos poderosos que empoderaram essa caneta, ela começou a valer muito mais na sua cabeça? No começo era apenas uma simples caneta, uma caneta idiota que ninguém pagaria mais de R$5 nela. Mas a partir do momento que eu uni uma história junto com ela, ela começou a valer muito mais. Então eu fiz com que a pessoa se imaginasse naquela situação. E a partir do momento que você consegue unir uma história com uma solução, você cria uma conexão que é praticamente impossível da pessoa não querer comprar algo de você. Aqui nesse módulo também vai ter uma aula onde eu vou te ensinar única e exclusivamente como que você vai poder criar histórias que vai gerar uma conexão muito forte com o seu cliente. A maneira que você pode criar uma história, roteirizar as coisas para você chamar a atenção de qualquer tipo de pessoa. Então agora vamos para o próximo P, que é o terceiro P, né? Voilá! O terceiro P é o P da prova. Quando você estiver num processo de convencer alguém, nunca apenas use argumentos para poder falar o quão bom é seu produto, mas simplesmente você tem que mostrar isso às pessoas. Tiago, qual que é a melhor prova que eu posso usar na hora de convencer alguém a comprar algo de mim? E a melhor prova que você pode usar são depoimentos. Isso mesmo, depoimentos. História de pessoas que já utilizaram aquele tipo de método ou produto e tiveram resultado. Isso você pode encontrar na página de venda dos produtos que você vai divulgar. Então, se ele for um produto bom que muitas pessoas já usaram, com certeza já vai ter diversos depoimentos ali de pessoas que aplicaram e tiveram a vida transformada através daquele tipo de produto. Então, por exemplo, você está vendendo um produto de como perder peso. Como que você pode convencer a pessoa muito mais, além de simplesmente falar o quanto que aquele produto vai ajudar ela? Por exemplo, vamos aqui contar o caso da Ana. A Ana, ela sofria de sobrepeso, ela tinha problemas cardíacos, sofria de colesterol e na hora de dormir, ela tinha muita dificuldade porque ela sentia fortes dores na perna por causa do excesso de peso que ela tinha. E aplicando diariamente o método barriga chapada em 22 dias, sem falhar um único dia, com muito foco e dedicação, em 22 dias, a Ana conseguiu perder 12 quilos. Incríveis 12 quilos. Entendeu? A partir do momento que você usa uma prova, pode ser de outra pessoa, pode ser até de você mesmo. Na hora que você vai convencer a pessoa a comprar algo, isso vai aumentar drasticamente as chances dela comprar de você. Porque você não tá só falando que aquilo é bom, você tá provando. E ela não tem como discordar disso. Faça com que as pessoas sintam a experiência. Palavras possuem muita força, mas quando falamos de emoção, um simples depoimento, uma simples história de alguém que usou e teve resultado, vale mais que 1000 palavras. Então vamos lá, vamos agora aqui aprender qual que é o último P. O último P é o PES. Quando se trata de venda pela internet, muitas pessoas frisam e focam muito nessa parte aqui. Então elas dão a maior quantidade de iscas possíveis para poder fisgar um comprador. Mas isso de longe é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao tentar provar que o produto dele é tão bom e que as pessoas precisam comprar aquilo. Então, se você não souber trabalhar muito bem os 3 primeiros P's que eu te ensinei aqui nessa aula antes de aplicar isso daqui, não adianta quantas iscas você use. Isso não vai funcionar, você não vai conseguir vender. Um tempo atrás foi realizada uma pesquisa em um supermercado, onde eles pegaram
e colocaram diversos decidirem aquilo que elas queriam, porque tinha muitas opções. Então o que aconteceu? Devido ao excesso de informação, as pessoas chegavam até essa prateleira, ficavam olhando aquilo ali e ficavam indecisas sobre qual salgadinho elas iriam comprar. Então o que acontecia? Elas ficavam tanto tempo aqui que o cérebro delas chegava uma hora que raciocinava de forma lógica e não comprava nada. Esse é o famoso efeito Netflix. Por exemplo, eu mesmo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu entrei na Netflix e fui procurar algo legal ali para assistir e acabei me deparando com tantos filmes, tantas coisas, que eu passava ali 20, 30 minutos e saía sem assistir nada. Isso aqui é um conceito chamado paradoxo da escolha. Então olha só que legal. Alguns dias depois, esse mesmo supermercado tirou toda aquela quantidade, diversidade de sabores que tinha naquela prateleira de salgadinhos e resolveu colocar apenas, no máximo, 3 sabores de cada marca. Então não ficou aquela coisa absurda. E adivinha o que aconteceu? A quantidade de venda cresceu drasticamente. Então o que a gente aprende com isso? Muitas vezes as pessoas acham que quanto mais opções ela dá para o cliente, melhor vai ser o resultado que ela vai ter. Mas não é bem assim que funciona. Então se você quer que alguém compre algo de você, clique no seu link, entre na sua lista, dê a ela apenas uma ou 2 opções. Bom, e eu tenho certeza absoluta, compreender tudo isso aqui que eu te passei e usar de forma correta, não há dúvidas. Você vai conseguir vender qualquer coisa para qualquer tipo de pessoa, porque isso aqui não é teoria, isso aqui já é provado, tá? Muitas pessoas utilizam muito disso daqui hoje para poder fazer milhares e milhares de vendas, para poder crescer cada vez mais o seu negócio. Então espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Seja bem-vindo a mais uma aula. Então nessa aula, como você pode ver, eu vou te ensinar a contar histórias que conectam. Então quando o assunto se trata de você criar uma conexão com o seu público, fazer ele se emocionar com algo, não há nada mais forte e marcante do que você contar uma história, assim como você aprendeu nas últimas aulas. Só que não adianta nada você contar uma história de qualquer jeito, porque às vezes você pode ter uma história extraordinária para poder contar para o seu público, só que se você não souber contar isso da maneira correta, não importa o quão extraordinária seja a sua história, isso não vai conectar ninguém. Então a partir do momento que vocês aprenderem isso daqui, eu não tenho dúvidas, quando o assunto se tratar de contar histórias, não vai ser possível que alguém não consiga se conectar com você através desses elementos aqui. Então vamos lá, quando você for contar uma história, você tem que ter em mente 3 cortantes. A gente separa isso daqui por 3 níveis de problemas. Quais são os 3 níveis de problemas? São os problemas externos, coisas que aconteceram, os problemas internos, como você se sentia diante desses problemas, e o problema filosófico, que nessa parte aqui você vai contar como realmente era para ser. Então recapitulando, coisas aconteceram, e eu me senti assim, mas era para ser assado. Então eu vou dar alguns exemplos aqui agora para você de problemas externos. O que é um problema externo? É coisas que aconteceram ao seu redor. É basicamente um fato. Então vamos lá, um problema externo que já aconteceu comigo. Certo dia minha mãe passou mal e já era muito tarde, já era de madrugada e a gente saiu às pressas com ela para o hospital. Só que era um hospital público e você sabe que infelizmente nos hospitais públicos o atendimento não é tão agradável. E naquele dia eu vi algo que me marcou muito e só de lembrar até hoje aquilo me marca. Era exatamente 3h50 da manhã e eu me deparei com minha mãe dormindo numa cadeira de hospital super desconfortável esperando ser atendida. Então isso daqui é um exemplo de um problema externo que já aconteceu comigo. Eu vou dar outro modelo de problema externo aqui também. No início do meu namoro, sempre quando chegava em datas comemorativas, eu me sentia um pouco mal, porque eu queria fazer algo especial, sabe? Eu queria levar minha namorada para um lugar bacana, eu queria levar ela para poder jantar. E isso nunca aconteceu, porque naquela fase da minha vida, eu não tinha condições nenhuma de fazer algo especial para ela. Então aqui está um exemplo de problema externo. São coisas que aconteceram à sua volta, são fatos. E quando se trata de problema externo, isso aqui até que conecta um público com você, mas não conecta 100%, por quê? De acordo com o seu problema externo, só vai se conectar com você quem já passou por aquilo. Então, por exemplo, essa história que eu acabei de contar pra vocês, só iria se conectar comigo quem já passou por algo parecido com a mãe ou já passou por algo parecido com a namorada. Então, quando se trata de problema externo, em níveis de conexão de 0 a 10, eu diria que 3 é o nível de conexão aqui, porque é muito aleatório, depende muito do público que está te assistindo. Muitas vezes o público que está ouvindo a sua história nunca passou por essa situação, então isso não vai conectar tanto. Então aqui embaixo, no problema interno, são coisas que você sentiu naquele momento que aquelas situações aconteceram. Por exemplo, eu me senti muito frustrado naquele dia ao ver minha mãe sentada naquela cadeira e não conseguir ter condições de dar um convênio médico para ela. Entendeu? São coisas que aconteceram dentro de mim, como eu me senti, internamente falando, como aquilo me abalou. Um outro exemplo agora com a namorada. Eu me senti incapaz de proporcionar momentos especiais naquelas datas para minha namorada, pelo simples fato de não ter condições financeiras. Então olha só,
Quem nunca se sentiu frustrado e quem nunca se sentiu incapaz de fazer alguma coisa? Então aqui, quando você chegar nessa parte da história, é basicamente um checkmate. Não tem como a pessoa não se conectar com você, porque todo mundo já sentiu algum tipo de sentimento interno, já se sentiu frustrado, já se sentiu incapaz, já se sentiu triste. Então quando você for contar essa parte interna, você tem que caprichar bem, tem que detalhar bem isso daqui. Porque a partir do momento que você consegue unir o externo com o interno, você cria uma conexão extremamente forte. Então se eu for dar um número de 0 a 10, quando você chegar nesse ponto aqui do problema interno, eu diria que isso daqui seria um 10. Porque a partir do momento que você contar o que você sentia naqueles momentos, muitas pessoas vão se conectar com você, porque todo mundo já passou por esse tipo de situação. E por último, temos aqui o problema filosófico. O problema filosófico é basicamente o que era pra si. Aqui entra um pouco na questão heróica, né? Aconteceu isso, e eu me senti assim, mas eu sabia que lá no fundo, na verdade, era pra ser assado. Então eu vou dar um exemplo aqui de um problema filosófico de acordo com tudo aquilo que eu já descrevi pra vocês aqui em cima. Tava eu lá, olhando todas aquelas situações diante dos meus olhos, e dentro de mim eu sabia que aquilo não deveria ser daquela forma. Eu sabia que a vida era muito mais do que aquela escassez que a gente vivia. E não era possível que antes das pessoas nascerem, elas eram predestinadas a serem pessoas de sucesso ou serem pessoas fracassadas. Não era possível que antes delas nascer, Deus pegava um carimbo e carimba nas costas dela: olha, esse cara aqui vai ser bem sucedido, aquele cara ali vai ser um fracassado, nossa, aquele ali é um pé rapado. Não, eu sabia que independente da situação que eu me encontrava, eu poderia virar o jogo. Então esses são os 3 níveis de problemas que você tem que encaixar na sua história quando você for contar ela pra alguém. Você tem que colocar um problema externo, coisas que aconteceram à sua volta. Como você sabe, o nível de conexão disso daqui não é tão alto, porque só vai se conectar com esse problema externo quem já passou por aquele tipo de situação que você está contando. Mas quando você chega na parte interna, não tem como fugir, as pessoas vão se conectar. Porque independente do que você for contar, com certeza as pessoas já sentiram as mesmas coisas que você. Os sentimentos não mudam, independente do que aconteceu na vida delas. Você pode se sentir frustrado por não ter dinheiro para comprar algo, você pode se sentir frustrado por não ter o corpo dos seus sonhos, você pode se sentir frustrado por não conseguir alcançar suas metas. Então, quando você fala da parte interna, a chance de você se conectar com a pessoa de 0 a 10 é 10, porque não há como fugir disso aqui. E o problema filosófico é basicamente o que era para ser, né? A parte heróica. Aconteceu isso e eu me senti assim, mas era pra ser assado. Se você pegar esse modelo aqui e estruturar de forma correta a sua história, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir criar uma conexão muito grande com o seu público. E em seguida disso tudo, chega a parte mais importante na hora que você vai contar a história pra alguém, que é o momento da virada. E esse é um dos momentos que eu mais gosto, sabe por quê? Porque esse é o momento da jornada do herói. Eu sei que você gostou disso, hein? Fala aí, você deu um sorrisinho agora, né? Deu sim que eu sei. A gente chega aqui agora na famosa jornada do herói. Eu acho que eu só esqueci de uma coisa. Ah, agora sim. Bom, a partir do momento que você chegar nesse jornada do herói, o que você tem que fazer? É simplesmente onde você tem que apresentar a emocionante descoberta do seu método, né? Como é que você descobriu aquilo? Aqui é a famosa virada. Então, quando chegar nesse momento, o cliente, ele não pode concordar ou discordar. Ele só tem que aceitar. E a partir do momento que ele aceita, isso já é um laço que você cria com ele. Agora eu vou dar um exemplo de jornada do herói de uma pessoa que iniciou no mercado digital e teve sua vida transformada através desse negócio. Bom, certo dia lá estava eu, na minha casa, no meu quarto ali, frustrado, desesperado, procurando formas de ganhar dinheiro no YouTube. E acabei me deparando com diversos vídeos de pessoas que ensinavam a ganhar dinheiro através da internet. E depois que eu conheci aquele mundo, sabe, eu fiquei encantado. E depois daquilo, eu passava de 10 a 15 horas por dia na frente do computador apenas estudando o mercado digital. E quanto mais eu estudava, mais no fundo eu tinha esperanças que eu conseguiria mudar totalmente a minha realidade e a realidade da minha família através desse negócio. Por mais que tudo aquilo parecia promessas muito impossíveis de ser alcançadas, comparado com a situação que eu estava naquele momento. Então chegou um certo dia que eu resolvi colocar a mão na massa e colocar tudo em prática, aquilo que eu estava aprendendo em todo aquele processo, para ver quais eram os resultados que eu iria conseguir. E você não vai acreditar o que aconteceu em seguida. No primeiro mês eu consegui incríveis R$3.000 trabalhando de casa, no conforto do meu quarto e sem ter um chefe chato no meu pé. Cara, você tem noção disso? Aquela foi a primeira vez em toda a minha vida que eu ganhei tanto dinheiro em um único mês. E conforme o tempo foi passando, eu fui aperfeiçoando cada vez mais aquela metodologia e você não tem noção, os meus resultados foram crescendo cada vez mais. Só que aí chegou um momento que mesmo ganhando muito dinheiro, eu tava me sentindo incompleto, sabe? Algo lá no fundo me fazia me sentir vazio, porque eu sabia que naquele momento, enquanto eu estava feliz, existia muitas outras pessoas que se encontravam na mesma situação que eu estava, desesperado, procurando alguma solução para poder resolver a vida delas. E aí então chegou o dia que eu resolvi compartilhar um pouco daquele meu conhecimento com algumas pessoas próximas. E adivinha o que aconteceu? As pessoas aplicaram e tiveram resultado também. E eu ia compartilhando aquilo com mais e mais pessoas conforme eu via a evolução de cada um. Até que chegou um dia
que eu apenas passava o dia inteiro só respondendo depoimentos de pessoas que chegavam até mim e dizendo como que a vida dela foi transformada através daquele simples conhecimento. E foi por esse motivo que eu cheguei aqui até você agora. Porque um dia eu acreditei tanto que isso poderia mudar a minha vida, e agora que eu estou com a vida transformada, eu acredito fielmente do fundo do meu coração que eu posso te ajudar a mudar a sua também. Para que você também um dia sinta a sensação de dizer: eu venci. Então, quando chegar nesse momento, você cria uma conexão extremamente forte no seu cliente, porque além de contar a sua história com maestria, você quebrou diversos tipos de objeções que aquela pessoa tinha. Então agora ela está vidrada em você, você já preparou o solo, você acabou de aerar a terra. Então agora nesse momento a pessoa está vidrada em você, dizendo: pelo amor de Deus, que método é esse? Me conta como é que você fez isso. Ela se desligou totalmente de todas as distrações ao redor dela e só está prestando atenção no que você tem a dizer nesse momento. Pra quem já assistiu algum filme de zumbi, é exatamente como a pessoa acabasse de ser infectada e ali nos últimos segundos, onde ela ainda pode raciocinar como ser humano, você mostra que tem a cura pra ela. E ela daria tudo pra você dar esse conhecimento pra ela nesse momento. Então esse é um exemplo perfeito de como você conta uma história que conecta. Não tenho dúvidas que se você pegar e estruturar tudo da forma que eu te passei aqui, você. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Seja bem-vindo a mais uma aula, e nessa aula aqui eu quero dizer que você vai aprender uma coisa muito especial. Antes de tudo, eu quero deixar avisado que tudo que você vai aprender nessa aula é extremamente simples, mas também é extremamente poderoso. E assim como nos comerciais de remédio, sempre quando é apresentado algum tipo de remédio tem uns sintomas, os sintomas disso aqui eu já deixo logo avisado, que pode ser que sua mente exploda de tanto conhecimento que você vai absorver agora. Porque não tenha dúvidas, isso daqui é extremamente poderoso, e a partir do momento que você seguir esse padrão de oferta que eu vou te ensinar aqui agora, eu não tenho dúvidas que você vai arrebentar de vender em qualquer tipo de produto que você for pegar, seja produto de outra pessoa, ou seja futuramente quando você for fazer o seu próprio produto e for criar sua própria oferta. Então, sem mais enrolação, bora pra aula. Quando se trata de oferta irresistível, você sempre tem que começar com esse padrão aqui, ó. Olha só, sempre começa pela objeção. O primeiro passo é a objeção. Tiago, por que começa pela objeção? Porque você tem que apresentar uma oferta tão boa, mas tão boa, que a pessoa tem que imaginar e dizer: não, isso é muito bom para ser verdade. Então, se você não tiver uma oferta que gera esse tipo de objeção, da pessoa pensar que isso é muito bom para ser verdade, significa que essa não é uma boa oferta. E a partir do momento que você gera essa objeção, como é que você faz para poder quebrar ela? Simplesmente com prova. Você tem que se colocar no lugar da pessoa nesse momento e se promover com as provas já obtidas. Por exemplo, você vai ter que falar mais ou menos assim: olha, eu sei que isso parece ser muito bom para ser verdade, mas se isso não tivesse transformado a minha vida e a vida de mais de X números de pessoas, eu no seu lugar também desacreditaria. Mas eu peço que você deixe essa conversa de lado e que você me escutasse até o final. E se no final desse vídeo você quiser deixar com que as pessoas coloquem isso na sua cabeça de novo, tá tudo bem. Então, a partir do momento que você faz isso, você se promove e ao mesmo tempo você quebra a sua objeção, você ganhou a atenção da pessoa. E aí, nesse momento que você precisa criar uma conexão com ela, que chega nessa parte da história. É onde você vai usar aqueles 3 níveis de problema juntamente com a jornada do herói, onde você vai contar um pouco mais sobre a descoberta e a virada. E a partir do momento que você contar a história, a pessoa vai estar naquele estado hipnótico, onde ela vai estar totalmente vidrada em você. E ela vai estar desesperadamente querendo saber qual que é o seu bendito método. E é depois desse momento que você precisa apresentar a sua oferta a ela. Aqui que você tem que apresentar a sua oferta irresistível. Você tem que convidar a pessoa para subir para um novo nível na vida dela, para poder alcançar novos ares. Uma coisa muito importante quando você for falar da sua oferta, aqui você tem que lembrar daquele princípio básico da venda, que é nunca explicar as partes técnicas do seu produto, mas sim os benefícios. Por exemplo, você está vendendo um curso de copyright que ensina as pessoas a fazerem textos persuasivos para vender mais. E na sua oferta, de forma errada, você diz: olha, nesse curso você vai ter acesso a 40 aulas, dividido em mais ou menos aí 10 módulos, mais materiais em PDFs e também áudios aí para você desenvolver seus conteúdos. Não chama tanta atenção isso, não é mesmo? Mas olha a diferença se você fizer uma copy baseada só em benefícios. Olha, nesse treinamento você vai aprender a viralizar conteúdo, aumentar drasticamente seus faturamentos, vai aprender a fazer textos que geram 10 vezes mais reconhecimento e 10 vezes mais vendas no seu negócio. Viu como isso chama muito mais atenção do que você falar das partes técnicas? Você está frisando apenas os benefícios. É isso que as pessoas querem ouvir. Depois dessa parte da oferta vem a transformação. Aqui basicamente você tem que usar um pouco de prova social. Aqui você pode rodar um depoimento de alguém, de alguma pessoa que teve resultado com aquele tipo de método ou produto, para poder fortalecer mais ainda a sua oferta. E aí que a gente chega na parte de ancoragem. Aqui é uma parte muito importante, porque antes de você dar um preço para o seu produto,
produto, para o seu método, você tem que trilhar por valores, custos e tempo que você gastou para fazer aquilo. Aqui no preço, uma coisa muito importante, independente do valor do seu treinamento, do seu produto, é você fazer com que as pessoas pensem que o preço dele vai ser muito mais caro do que realmente vai ser. Então aqui você pode dar um valor para cada processo do seu treinamento, por exemplo. Você diz, olha, sinceramente, falando do fundo do meu coração, se você for pagar lá fora para poder aprender o processo que eu vou te ensinar aqui dentro desse treinamento, eu não tenho dúvidas que no mínimo você vai gastar aí, chutando baixo, uns 20 mil reais. E olha que não seria nem um básico do que eu vou te ensinar aqui. Então a partir do momento que você detalha o seu produto e dá um valor para cada processo ali, o que vai acontecer na cabeça do seu cliente? Ele vai achar que o seu produto vai ser muito caro. Na cabeça dele, ele vai pensar, poxa, não é possível que esse treinamento com tudo isso que ele está falando vai custar menos de 5 mil reais. E aí, por exemplo, se você quiser vender um treinamento de 497 reais, você diz que o produto vai ser 1.297. Sempre coloque um valor muito maior do que aquilo que você vai pedir para poder causar aquele famoso efeito de contraste. E aí você deixa ela acreditar que o curso vai custar aquele valor mesmo, até o cérebro dela acreditar que 1.297 é o valor real. Para quando você falar o real valor do seu produto, o verdadeiro preço, ela não vai pensar duas vezes antes de comprar. Então, se seu produto for custar 497, você pode falar para ela no final que o produto vai custar por 12 vezes de 41 reais. Meu Deus, números romanos. E também você pode cutucar um pouco a dor dela, sabe? A ferida dela. E falar assim, olha, sinceramente, 12 vezes de 41 reais, isso não dá nem uma coxinha por dia. É sério mesmo que você não vai ter coragem de pagar menos de uma coxinha por dia para você poder ter a oportunidade de mudar a sua realidade de uma vez por todas? E aí você já sabe, né? Não é possível que ela não compre esse produto de você. E a partir do momento que você faz esse processo de ancoragem, chega a parte das garantias, onde você pode dizer para o seu cliente, olha, se você comprar esse método e ver que isso não faz sentido para você, pode ficar tranquilo, porque você tem 7 dias úteis para pedir o seu dinheiro de volta. E se você não gostar, eu devolvo totalmente o seu dinheiro, não tem erro. Então pode ficar tranquilo que não tem risco nenhum. E após as garantias, você chega nas objeções CTA. Tiago, o que é objeções CTA? É objeção de tempo, preço, força. Então fica tranquilo que eu vou explicar detalhadamente o que é cada um. Aqui basicamente você vai dar aqueles cutucão no seu cliente para que ele acorde para a vida, se ainda restar dúvidas e objeções na cabeça dele. Um exemplo aqui de objeção de tempo. Você pode questionar o seu cliente e falar assim, olha, sério mesmo? Por quanto tempo mais você vai querer passar por esse problema? Um exemplo de objeção de preço, você pode cutucar ele falando, qual que é o real valor que isso vai te custar enquanto você tiver esse problema? Imagina só quando chegar o dia que sua filha olhar para você, seu filho, e falar, pai, mãe, me dá uma festa de 15 anos, e você ter que olhar no fundo dos olhos do seu filho e tentar explicar para ele que você não tem condições de dar uma festa legal, uma festa bacana para ele, assim como ele viu as festinhas dos amigos. Isso seria muito duro, né? E também a objeção de força, que aqui basicamente você dá uma forçadinha para ele poder comprar. Você questiona o seu cliente falando, olha, será mesmo que você vai ter que percorrer isso tudo sozinho? E será se sozinho você vai conseguir alcançar esses resultados apresentados aqui? Você tem certeza que quer seguir um caminho sozinho ou você quer seguir alguém que já passou por tudo que você iria passar, já quebrou a cabeça e vai te mostrar só aquilo que funciona? Então esses são exemplos de objeções que as pessoas podem ter, e aqui nesse final é um checkmate. Se a pessoa chegou até aqui e estava indecisa se compraria ou não o seu produto, quando você questionar ela com essas 3 perguntas, pode ter certeza que ela vai aceitar, não tem como fugir disso aqui. E por último, é a escassez. Diga que a pessoa terá a oportunidade de comprar por aquele preço que você colocou apenas por algumas determinadas horas, ou você pode falar, olha, esse preço vai ficar aqui só até nos próximos 60 minutos. E lembrando, você tem que colocar realmente uma escassez real. Se a pessoa não comprar nos próximos 60 minutos, o valor vai subir, porque isso vai dar mais exclusividade, mais autoridade para o seu produto. E que se a pessoa não comprar naquele momento, ela vai perder aquela oportunidade de comprar o produto por um preço tão especial. Você também pode colocar um cronômetro na sua página para poder ajudar. As plataformas já disponibilizam isso. Então, se você seguir todo esse padrão de oferta, eu não tenho dúvidas que você vai fazer uma oferta extremamente forte, extremamente irresistível. Para você ter ideia, tem pessoas que cobram muito dinheiro para poder fazer isso daqui no produto das pessoas na internet. E eu tô te passando isso porque eu quero te ajudar, eu realmente quero ver você no topo. Então espero do fundo do coração que você tenha aprendido muito com essa aula. Lembrando, eu vou disponibilizar o PDF com toda essa estrutura aqui embaixo para você não ficar perdido. E como é que eu finalizo? Legal. Até a próxima aula. Acabou, acabou, acabou.